Então, a angústia tem, entre outras funções, né, desde o início do trabalho do Freud, sobre diferentes modalidades ao longo da sua obra, à medida que as noções dele sobre, concepções dele sobre sexualidade, sobre psicopatologia ligada a momentos específicos, né, cada organização ligada a momentos específicos do desenvolvimento e das defesas correspondentes, né? O que percorre como uma espécie de fio vermelho toda essa série é exatamente a angústia, que vai tomar diferentes modalidades, diferentes tinturas, aparências, né? E, consequentemente, em conjunto com as defesas e fantasias, vai produzir diferentes sintomatologias que estão organizadas em estruturas, né? Estruturas clínicas, vamos dizer assim, estruturas de personalidade, enfim, os nomes variam, né? Bom, então, no caso da analidade, o que acontece? O primeiro momento, né, depois da oralidade, que também tem duas etapas, né, a de chupar, sugar, primeira, e depois a de morder, quando aparecem os dentes, né? A diferença é que, no caso de você sugar, você suga líquidos ou coisas mais ou menos pastosas, né? Criança pequena, mingaus e coisa do gênero, ou aquelas coisas que vinham nos potinhos, que eu não sei como é que as crianças não morriam envenenadas. Aquilo era horroroso. Quando meus filhos eram pequenos, eu provei algumas, era realmente... Mas as crianças adoravam, sei lá, né? Um dos sinais da perversidade polimorfa das crianças é que elas gostam daquelas coisas medonhas, né? Que são muito nutritivas, mas têm um gosto para uma pessoa adulta simplesmente repelente. E, então, aquilo não é destruído pela criança. Não tem ainda um elemento de destruição ou de agressividade que vai aparecer com os dentes, como sabem as mães que amamentam, quando a criança começa a morder o bico do seio e não é nada gostoso, né? Pelo que me dizem as entendidas no assunto, né? Mas, enfim, então há uma fase oral de incorporação, né, do leite, dessas substâncias assim, e que determina uma forma de introjeção, né? Uma introjeção de alguma coisa que é, por assim dizer, engolida sem mastigar, literalmente. E depois, com os dentes, isso que entra pela boca, para chegar até o aparelho digestivo, fisicamente, biologicamente, ser processado, parte é aproveitada pelo organismo, parte é eliminada via urina, fezes e tal, pelo sistema excretor, né? Precisa estar despedaçada, né, em pedacinhos, fragmentada, o que implica em destruir aquilo que se comeu. Você come um pedaço de carne, né, corta com a faca, põe na boca, um pedaço de fruta, qualquer coisa, e aí você mastiga e aquilo é reduzido a uma mistura de elementos ali do alimento, com saliva, etc. E muitas vezes você morde e destrói mesmo uma bala, por exemplo, você está chupando, né? De repente, clact, clact, né? Começa a quebrar em fragmentos. Isto equivale à destruição da bala doce, né? Chiclete, sei lá o que for. E, então, envolve já um primeiro elemento de agressividade. A segunda etapa, né, a etapa anal, tem, então, uma fase projetiva, na qual aquilo que é temido, a fantasia, a representação e, junto com ela, o afeto angustiado correspondente, né, é projetado para fora e isso implica numa agressão, porque não é bom, uma agressão a outra pessoa, né? Mas também pode ser, como se sabe, né, vivido sob a forma de um presente. Presente no sentido de gift, né, de doação, tipicamente as fezes da criança, né, que são vistas por ela como um presente para a mãe ou para quem fica insistindo para ela fazer cocô no piniquinho, tá aqui, já que você quer, tá aqui. E aí a criança fica muito surpresa, porque o que o adulto faz? Em vez de se deliciar com aquele presente, joga na privada e puxa a descarga, né? Ou seja, a primeira prova de que os adultos são os idiotas completos que pedem um presente e, uma vez que o recebem, o desprezam. E, inclusive, é o termo médico que é usado, né? Eu fiquei sabendo disso outro dia, nos hospitais, quando você está com uma questão urinária, então tem uma sonda ou alguma coisa do gênero, na hemodiálise, etc., né? O resíduo, o que é produzido pelo organismo, fica ali num recipiente qualquer, e aí as pessoas usam eufemismos, claro, né? Ninguém joga fora, sei lá, sua belíssima produção biológica, né? Mas você despreza o resíduo, né? Então a enfermeira chega lá e diz assim, não, então vamos desprezar, não sei o quê. Desprezar quer dizer jogar na privada e puxar água. Exatamente o que a criança percebe que o adulto faz com as suas
maravilhosas, deliciosas e cheirosas fezes, né? A isso se segue, né, um momento no qual vem a fase anal retentiva, e que é o primeiro experimento de domínio, no caso do esfíncter, né, ou da urina, do mecanismo da urina, seja da uretra, seja do esfíncter anal, né, e que permite à criança não sujar a fralda. Ela espera até ela fala, quer fazer xixi, não sei o que e tal, e então ela adquire a capacidade de controlar um movimento que até então era involuntário. Estava com vontade de fazer xixi, saía tudo, sujava a fralda, o vestido de quem estava segurando a criança sem fralda e tal, né? Fato de que essa criança, sei lá, de 2 anos e meio, 3, por aí, em torno dos 3 anos, consegue dominar processos que até então no seu corpo eram involuntários, é a primeira experiência que ela tem de dominar, mandar, ser um sujeito, ter uma vontade e fazer uma renúncia. Eu tenho vontade de fazer xixi ou cocô, mas não faço, aviso, vou até o banheiro, né? E lá, enfim, faço no local adequado, da maneira adequada, tenho uma higiene e por aí vai, né? Então, essa experiência do domínio está na raiz, experiência concreta, vivência, prática, diária, cotidiana, né, do seu próprio corpo, e dominar primeiro a si mesmo, né, o seu próprio movimento de excreção, está na base de uma forma de relação com o objeto que é o controle, e que é tipicamente aquilo a que visa a neurose obsessiva, né? A obsessão, a compulsão de repetir o mesmo ato, etc., visa a controlar o objeto, e no objeto, o que essa experiência visa, essa fantasia, cena, sonho, seja lá o que for, o que o controle vai controlar, deseja controlar no objeto, né? A capacidade de gerar nele, criança, sujeito, o que, mais uma vez, angústia.